Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. 8 da manhã, sexta-feira, sim, vamos testar juntos, mas com muitas notícias na política, na economia, começando pelo fronte internacional, sim, porque isso nos diz respeito. Finalmente, ontem, houve uma nova reunião entre Mauro Vieira, nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, e Marco Rubio, que é o secretário de Estado do presidente Donald Trump, uma das figuras mais poderosas. Uma reunião que estava prevista para a semana seguinte daquele encontro, aperto de mãos histórico entre Lula e Trump na Malásia. Eu até fui confirmar a data, porque a gente se perde no tempo. Parece que faz muito tempo, muito mais tempo, mas só faz 3 semanas. E desde então a gente foi dominado por toda essa retórica, esses acontecimentos da mega operação no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, depois toda a discussão de segurança pública. Isso ficou um pouco de lado, mas foi retomado ontem, depois de 3 semanas, esse primeiro encontro, que foi bom, foi classificado como uma conversa muito boa, produtiva, proveitosa, sem um anúncio concreto ainda, mas com a perspectiva de que este anúncio seja feito em breve. E o que o governo brasileiro pediu foi uma suspensão, uma trégua do tarifaço, aquela sobretaxa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil. E isso pode acontecer nos próximos dias, segundo o relato ontem do próprio chanceler Mauro Vieira. Então, melhor do que eu falar é a gente ouvi-lo. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana. E reiterou, ele disse inclusive que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo. O presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil. Disse que gostou muito da reunião que teve com o presidente Trump na Malásia. Então é isso, parece que realmente todas essas pendências políticas foram deixadas de lado e abriram caminho para quê? Para que os dois lados se sentem à mesa e deem conta dos aspectos técnicos, dos aspectos comerciais dessa relação, que é como deve ser, uma relação de Estado, uma relação institucional entre os dois países. E só para nos dar um aperitivo do que pode acontecer proximamente, tem uma entrevista, uma reportagem, melhor dizendo, hoje, na Folha de São Paulo, para ilustrar. Estados Unidos fecham um acordo e vão reduzir tarifas sobre produtos da Argentina, não só da Argentina, de outros países aqui da nossa região. Olha só, Argentina, El Salvador e Guatemala, né? E de 15%, então as tarifas gerais ficaram em 10% para esses 3 países e de 15% aos produtos originários do Equador. Esse acordo foi anunciado ontem. Sabemos da relação muito próxima entre Trump e o presidente argentino, Javier Milei, mas esse acordo não foi feito sem condições e talvez isso nos dê uma dica do que pode estar envolvido. Pode abaixar a reportagem, por favor? Senão eu não consigo ler. Isso. Das condições que ficaram entre a relação, a troca entre esses dois países, né? Então, olha aí, o governo Javier Milei se comprometeu a abrir o mercado da Argentina a produtos e serviços americanos, como medicamentos, veículos, equipamentos médicos e produtos agrícolas, inclusive a carne bovina, cuja Argentina é uma das principais produtoras e exportadoras do mundo. E ali, o país também vai simplificar os processos de registros de produtos e tal. Com isso, a Argentina espera aumentar a cota de exportação de carne bovina sem tarifas de 20 mil para 80 mil toneladas. Os Estados Unidos são duros nas negociações, eles cobram uma contrapartida mesmo dos seus aliados políticos. E o que os Estados Unidos vão dar em troca para a Argentina? Removerão tarifas sobre certos insumos naturais, produtos farmacêuticos não patenteados, considerarão os efeitos do acordo em decisões de segurança nacional. Pode dar uma ideia do que vem por aí na negociação com o Brasil. E tem uma outra parte que eu acho que está logo no comecinho dessa matéria, que dá conta das Big Techs, do compromisso desses países não cobrarem tarifas digitais ali. Olha, os 4 países se comprometeram a não impor impostos sobre serviços digitais de Big Techs, que é outro assunto, certamente estará na mesa de negociações Brasil e Estados Unidos. Tem Big Techs, tem minerais raros, tem a tarifa do etanol. Nós cobramos 18% sobre o etanol de milho importado dos Estados Unidos, até como uma proteção para os produtores, principalmente do Nordeste, e os Estados Unidos cobram 2,5% do nosso etanol, pelo menos antes de ser tarifaço. Todos esses assuntos devem estar sobre a mesa. Além disso, um outro anúncio importante feito pelo secretário de Guerra, que antes era o chefe do Pentágono, foi renomeado como secretário de Guerra, Pete Hegseth.
Ontem, pelo um post na rede social, olha o que ele diz. O presidente Trump ordenou uma ação, né? Hoje estamos anunciando a Operação Lança do Sul, né? Que vai ser liderado pelo Comando Sul dos Estados Unidos, Comando Sul e Caribe, responsáveis por essa região do mundo, e nos remete, é uma guerra, né, que eles abrem contra os narcoterroristas do nosso hemisfério, daqui do hemisfério sul, essa luta contra as drogas e tal, que estão matando tantas pessoas. Agora a gente está vendo, observando passos muito objetivos e concretos em direção ao que pode se revelar um ataque, não sabemos ainda, contra a Venezuela ou contra pontos específicos, alvos específicos na Venezuela que estejam associados ao narcotráfico, que tivemos até agora. Essas explosões que vocês estão vendo no Mar do Caribe e no Pacífico, mais de 20 embarcações que deixaram mais de 70 mortos, obviamente à margem, contrariando qualquer legislação internacional e as leis americanas. Isso é uma execução, é um assassinato de pessoas que sequer foram julgadas, que sequer foram presas ou a mercadoria apreendida. Simplesmente esses navios, por acusações de estarem carregando drogas, de serem traficantes e narcoterroristas ligados à Venezuela, ligados à Colômbia, também foram alvejados no Mar do Caribe. E agora o anúncio dessa Operação Lança do Sul. Pessoal, vamos fazer um intervalo muito rápido para quem nos acompanha pela televisão. Na volta, a gente tem uma entrevista com o Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. A gente vai se debruçar bastante hoje sobre grandes números da economia brasileira, inflação, perspectiva para crescimento e principalmente política fiscal. Então, fica que ele é um estudioso, um grande entendedor do assunto, vale a pena. E você que está comigo na televisão, vamos dar uma olhada nas bolsas, não está para brincadeira, sabe? Todo aquele otimismo, euforia, as 12 altas seguidas da Bolsa Brasileira, esse fluxo foi interrompido e muito por conta do mau humor que domina o mercado externo. Ontem, o Ibovespa caiu 0,30%, voltou para os 157 mil pontos e olha que foi um recuo muito tímido, um volume grande de negociação na Bolsa, quase 30 bilhões de reais, perto da sangria, do banho de sangue que aconteceu ontem nas bolsas americanas. Isso aqui é considerado uma queda super modesta, ou seja, o otimismo, o ponto positivo, o tom positivo com a Bolsa brasileira ainda continua apesar dessa leve retração. E o dólar subiu 0,10% também, mas foi a 5,29, mas, de novo, abaixo daquele patamar, né, daquele piso de R$ 5,30. E se a gente for olhar para a Bolsa dos Estados Unidos agora, que assim, aqui sim tem um reflexo de duas coisas principalmente. Olha a queda, SP 500, 1,6%, 66%, Nasdaq, das bolsas de a Bolsa de Tecnologia, 2,29%, aqui estão concentradas aquelas Big Techs, né, as Magnificent Seven, as empresas que mais crescem, as mais valiosas dos Estados Unidos, a preocupação com uma bolha se formando no IA, muita gente assustada e com medo, e um efeito inverso com o anúncio daquele fim do shutdown, paralisação da máquina pública americana. Isso foi anunciado ontem, depois de 43 dias, completamente paralisada, que é o shutdown mais longo da história, ganha ainda do primeiro governo Trump. Só que aí os investidores estão temerosos com os dados que vêm pela frente e com aqueles que deixarão de ser divulgados, porque durante um mês o FED teve que tomar suas decisões e todos os outros investidores e economistas no escuro. É como se eles estivessem num avião comercial voando sem o auxílio de instrumentos. Foi assim que o FED tomou as suas últimas decisões, pelo menos a última decisão de corte de juros. E tem mais uma marcada para dezembro, mas essa pode significar que o FED mantém a taxa de juros. Tem uma ferramenta que acompanha expectativas, apostas do mercado, se os juros vai se manter ou vai baixar. Na semana passada, a expectativa dava conta de que 70% dos investidores esperavam uma redução da taxa de juros americana na última reunião de dezembro. Agora está em 50-50, porque a Casa Branca diz que muitos desses dados jamais serão conhecidos, os dados relativos a outubro. Quais dados? De mercado, payroll e o CPI de inflação e outros dados de inflação, porque os oficiais, os funcionários públicos federais estavam sem receber, não estavam trabalhando. Eles não fizeram a coleta, aquela coleta domiciliar que você chega, pergunta, você está empregado, não está empregado, aquela coleta no mercado que você faz em loco para o balanço de preços, aquilo se perdeu, não foi feito. Então, talvez nunca saibamos, por isso, essa
esse pé no freio, essa retração no mercado americano com a maior queda do último mês. E nas bolsas, tanto asiáticas quanto europeias hoje, refletem esse pessimismo, esse mau humor dos investidores. O pessoal da TV está de volta para nos acompanhar. Vamos rapidamente falar do fechamento na Ásia. Tudo também no negativo, quase 2% de queda em Tóquio, Hong Kong, China, quase 1%. E a Europa toda no vermelho. Paris, Londres, Frankfurt e Madrid com quedas consideráveis, principalmente em Londres e Madrid.